Conceição Aparecida, proclamada como Rainha e Padroeira do Brasil. Conforme a história, na segunda quinzena de outubro de 1717, 3 pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para pescar nas águas do rio Paraíba, colheram na rede a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no lugar denominado Porto de Itaguaçu. Felipe Pedroso levou-a e guardou até 1732, quando a entregou a seu filho. Este construiu um pequeno oratório onde colocou a imagem da Virgem, que ali permaneceu até 1743. Todos os sábados, a vizinhança se reunia no pequeno oratório para rezar o terço. Devido à ocorrência de milagres, a devoção a Nossa Senhora começou a divulgar-se com o nome de Nossa Senhora Aparecida. Em julho de 1745 foi inaugurada a primeira capela. Um novo templo bem maior foi inaugurado em 8 de dezembro de 1888. E em 8 de setembro de 1904, por ordem do Papa Pio X, a imagem foi solenemente coroada. Em 29 de abril de 1908, foi concedido ao santuário o título de Basílica Menor. O Papa Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Em 1930, e em 5 de março de 1967, o Papa Paulo VI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica de Aparecida. E em 1952, iniciou-se a construção da nova Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, solenemente consagrada pelo Papa João Paulo II em 4 de julho de 1980. Então, Nossa Senhora tem o título de Aparecida porque apareceu na rede dos pescadores. Como em tantos outros lugares, conforme a circunstância e o lugar onde ela aparece, os fiéis católicos atribuem a ela um nome carinhoso. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Medjugorje, enfim, são perto de 5.000 títulos diferentes, 5.000 nomes carinhosos dados pelos fiéis à mesma pessoa. Então não há várias Nossas Senhoras, é uma só, é a Mãe de Jesus. Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Mãe de Jesus, porque foi ela quem concebeu e gerou e deu à luz a Jesus, o Filho de Deus, Deus feito homem. E é nossa mãe, porque na cruz, Jesus, como filho único de Maria, e segundo a tradição judaica, o filho mais velho é quem deveria acolher sob a sua proteção e na sua casa a mãe que ficasse viúva. Como Jesus era o filho único e já morria na cruz, não tinha com quem deixar a sua mãe. E ele então chama João, o único apóstolo que permaneceu junto com ele, e que era o mais jovem de todos, deveria ter por volta dos seus 17 anos mais ou menos,
e diz: João, eis aí a tua mãe. E se dirige a Nossa Senhora dizendo: mulher, eis aí o teu filho. E entregou Maria a João para que João pudesse cuidar de Maria. E João representava ali toda a igreja. Por isso, chamamos Maria de nossa mãe, porque foi dada como mãe para João, que representava todos nós, toda a igreja. Então Maria é mãe de Jesus, é mãe da igreja, é nossa mãe, nossa mãe. E é interessante a gente notar esse evangelho, onde Maria, com toda a sua sensibilidade feminina, percebe a dificuldade dos noivos. E de repente acabou o vinho. E isso era um grande fiasco na festa, como seria hoje, né? De repente acabar a comida ou acabar a bebida na festa. Isso seria um problema muito sério. E Maria, percebendo isto, preocupada com a reputação dos noivos, preocupada que os noivos, né, seriam mal julgados, né, e seria um assunto, né, de maneira negativa, Maria então se dirige a Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Maria conhecia o seu filho. Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Por isso ela se dirige a ele. Acabou o vinho. E Jesus, nas palavras que o Evangelho nos apresenta, parece até assim que ele aparentemente foi grosseiro com Nossa Senhora. Diz: mulher, isso não é problema meu. A minha hora, o momento de eu começar a fazer as coisas, não aconteceu ainda, não é a hora. Mas Nossa Senhora sabia muito bem quem era o seu filho. E ela chama os empregados e diz a eles assim: olha, façam tudo aquilo que ele disser. Ela tinha certeza de que Jesus faria alguma coisa. Até certeza de que ele poderia dar um jeito e providenciar um vinho para a festa. Se por um lado Jesus parece grosseiro, né, com a mãe, dizendo: mulher, o que é que eu tenho com isso? Não é problema meu. Ao mesmo tempo, nesta expressão, né, quando ele diz mulher, ele apresenta aí a sua divindade. Quando ele fala mulher, ele vê Maria como sua mãe, mas vê Maria como criatura, como ser humano, como cada um de nós. A única diferença de Maria conosco é que Maria foi concebida no ventre de Santa Ana, né, sua mãe, foi concebida sem pecado original. E há toda uma lógica, não é? Aquela que seria a geradora do Filho de Deus não poderia ser marcada pelo pecado. Não poderia. Ela seria o primeiro sacrário. Ela seria a verdadeira arca da aliança. Ela seria aquela em cujo ventre seria gerado o Deus feito homem, o Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. Por isso,
Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, fez com que Maria fosse totalmente preservada do pecado. Por graça de Deus, por obra de Deus, por providência de Deus, Maria não estava marcada pelo pecado. Era criatura, sim, como cada um de nós. Plenamente humana, como cada um de nós. Mas não estava marcada pelo pecado como nós estamos. Porque naquele ventre seria gerado o Filho de Deus. Então deveria ser puro e imaculado. Uma coisa lógica, não é? Uma coisa lógica. Por isso é que Jesus chama, ele não fala mãe, ele não fala Maria, ele fala mulher. Mulher significa criatura. Criatura, ser humano. Mas essa mulher que conhecia seu filho e sabia que seu filho também, de um ou por outro lado, seria obediente a ela, que era sua mãe, sem perguntar mais nada, sem dizer mais nada, usando simplesmente, né, o seu impulso materno, chama os empregados e diz: olha, façam tudo aquilo que ele disser. Jesus então manda que eles coloquem água naquelas 6 talhas. E uma vez que as talhas estão cheias de água, eram grandes vasilhas de barro, mais ou menos 100 litros cada uma. E quando as vasilhas estiveram cheias de água, Jesus diz: olha, agora tira e leva para o mestre-sala, né? Leva para o mordomo da festa, para que ele experimente o vinho. Porque este era o costume, e ainda assim é o costume, não é? Que você vai numa festa onde tem um buffet, existe alguém que é o mestre da cerimônia, o mestre da festa, e tudo aquilo que vai ser servido, primeiro é apresentado ao mestre, para que ele olhe, né, a comida, experimente e dê ordem para que aquilo seja servido. Da mesma forma a bebida. E uma vez tendo provado aquele vinho, o mestre-sala chamou o noivo e disse: escuta, mas tem alguma coisa errada nisso aqui? É normal a gente servir primeiro o vinho bom, e quando a turma já está meio passada, então a gente serve um vinho de menor qualidade. Mas você deixou o melhor vinho para o fim da festa? Nem o mordomo sabia de onde vinha aquele vinho, nem o noivo tampouco. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus. A gente poderia perguntar, mas transformar água em vinho, meu Deus do céu, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, não é? O importante é o que vem atrás desta imagem da transformação da água em vinho. Essa transformação da água em vinho aconteceu por um pedido de Nossa Senhora. Um pedido de Nossa Senhora. Uma orientação de Nossa Senhora, onde ela diz: olha, façam tudo aquilo que ele disser. Maria lia o coração de Jesus. Esse é um dos textos bíblicos onde a igreja se alicerça, se firma, se baseia para colocar Nossa Senhora como intercessora. Intercessora.
intercessora, aquela que aponta para Jesus, aquela que mostra Jesus, aquela que indica Jesus. Vemos em todos os ícones, onde Nossa Senhora está com o menino no colo, que ela tem sempre a sua mão apontando para Jesus. Ela mostra que Ele é o Senhor, ela mostra que Ele é o Salvador. Ela é apenas aquela que indica, ela quem mostra o caminho, mas ela não é o caminho. Mas é ela quem indica o caminho. Então ela é aquela que intercede, é aquela que pede, mas Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa por eles. E Jesus transforma a água em vinho. Por isso, na nossa fé cristã, católica, a Igreja, desde todos os tempos, desde o seu nascimento, deu essa importância à Virgem Maria. Encontramos lá nos Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam reunidos e Maria, mãe de Jesus, estava com eles quando aconteceu o Pentecostes, O Espírito Santo que foi derramado sobre todos os que estavam reunidos naquela sala, e Maria estava com eles. E depois a gente encontra, na história da Igreja, documentos que nos falam de Maria, essa presença de Nossa Senhora como mãe que mantinha, os cristãos reunidos, Essa Virgem Maria já está anunciada lá no livro de Gênesis, quando Deus condena a serpente que fizera Adão e Eva pecarem. Deus diz à serpente: porém inimizade entre a tua semente e a semente dela, e uma mulher te esmagará a cabeça. Uma mulher te esmagará a cabeça. E a gente vê, na segunda leitura, que é tirada do capítulo 12 de Apocalipse, onde nós encontramos a mulher vestida de sol. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com 12 estrelas ao redor da sua cabeça, representando os 12 apóstolos, representando a Igreja. Tinha uma coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos seus pés. Estava para dar à luz. E o dragão esperava que ela desse a luz para lhe devorar o filho. Então, essa mulher vestida de sol, que é Maria e ao mesmo tempo é a Igreja, é a mesma mulher que Deus prometeu, com ajuda, com auxílio, com aquela que esmagaria a cabeça da serpente, essa serpente que é o demônio, que é Satanás. Maria, aquela que nos ajuda no nosso caminho a vencer o demônio.
que nos atenta o tempo todo. Maria é aquela que nos ajuda a pisar a cabeça da serpente e cantar vitória sobre o pecado. Por quê? Porque Maria é aquela que mostra Jesus. Jesus, aquele que pode transformar a água em vinho. Jesus, aquele que pode transformar o nosso coração pecador num coração santo. O vinho da melhor qualidade. Transformar o nosso coração de pecadores num coração de santos. Esse é o sentido, de transformar a água em vinho, e vinho da melhor qualidade. Mas não é Maria que transforma o coração. Quem transforma o coração é Jesus. Ela só aponta a Jesus como o caminho único, a verdade única e a única vida. Não há outra. Não há outra vida senão Jesus. Não há outro caminho senão Jesus. E não há outra verdade senão Jesus. Hoje, no mundo em que vivemos, temos tantas meias verdades que às vezes buscam, obscurecer a única verdade que é Jesus. Mas como é que Maria age? Como é que Maria atua? Como é que Maria nos conduz? Encontramos Maria na sua casa, menina ainda, por volta de seus 16 anos, quando um anjo aparece a ela, trazendo uma mensagem, dizendo a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. E a única observação de Maria é esta: mas como isso vai acontecer? Eu não conheço nenhum homem. Não tem nenhum homem na minha vida. E o anjo disse: não se preocupe não, Maria. O Espírito Santo descerá sobre ti. E aquele que nascer de ti será o Filho do Altíssimo. O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Então Maria concebe Jesus no seu ventre e gera o Filho de Deus. Maria tem toda esta importância na vida dos cristãos, na fé da igreja, desde o seu início, por uma simples palavra. Maria responde: faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. O fiat de Maria, o fiat, o faça-se. Fiat é uma palavra latina que quer dizer faça-se. Seja feito em mim conforme você quiser, Deus. Eu estou aqui. Faça-se aquilo que você quiser. Então essa simples palavrinha de Maria, o faça-se, a disponibilidade de Maria para fazer a vontade de Deus, é que a torna tão grande diante de Deus e para nós cristãos. Esse mesmo fiat de Maria, faça-se em mim segundo a vossa vontade, esse mesmo faça-se de Maria se encontra nesta narração do Evangelho do casamento,
onde ela diz para os empregados: façam tudo aquilo que ele disser, obedeçam, sejam fiéis. Este é o lugar de Maria na igreja, este é o lugar de Maria na nossa vida cristã, na nossa fé, este é o lugar de Maria na devoção popular. Faça-se. Maria, a mulher do sim. Maria, a mulher que nos mostra que é possível vivermos plenamente disponíveis à vontade de Deus. E quando se trata da vontade de Deus, a nossa atitude humana é uma só, é dizer sim. Fia, faça-se. É colocar-se disponível diante de Deus. E cada dia, ao abrir os olhos, nós saibamos nos colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, estou aqui para fazer a vossa vontade. Manifeste essa vontade, eu não sei qual é, manifesta. Reconhecendo que nós mesmos, como seres humanos, pecadores, nada podemos. Mas se a graça de Deus agir em nós, tudo se torna possível. Então Maria é aquela que está na igreja sempre nos dizendo: olha, faz a vontade de Deus, fala sim para a vontade de Deus, não tenha medo, não tenha medo. E quando a gente fala sim para a vontade de Deus, nós, junto com Maria, esmagamos a cabeça da serpente infernal, Satanás, que vem para nos tentar e para nos fazer perder. Portanto, pedir que Nossa Senhora sempre nos ajude, pedir que Nossa Senhora, como mãe, assim como ela intercedeu pelos noivos, que ela também interceda por nós. Que ela também apresente a Jesus os nossos pedidos, para que ele, como filho que ama sua mãe, derrame as graças que ela pede. O caminho mais curto para chegar até Jesus é Maria. São Luís Grignon, Maria de Montfort, nos diz que por Maria a Jesus, porque Maria nos mostra Jesus. Maria é aquela que é exemplo para nós, ela fez a vontade de Deus, e olhando Maria, nela nós encontramos a força necessária para também fazer a vontade de Deus para nós, seja qual for essa vontade, não importa. Maria caminha conosco, nunca nos deixa sozinhos. Então saibamos colocar a Virgem Maria como mãe, mestra, como rainha e senhora nas nossas vidas, pedindo a ela que nos ajude sempre mais a encontrar Jesus, que nos ajude sempre mais a crescer na amizade com Jesus, a crescer na fé, que ela seja sempre esse exemplo para nós, para dizermos sim à vontade desse Deus. Nós temos aqui hoje algumas pessoas que fazem a sua consagração a Nossa Senhora, uma consagração de, a palavra não é simpática, mas a palavra é esta, uma consagração de escravidão a Nossa Senhora, colocando-se plenamente nas mãos de Maria, para que ela nos ajude e nos ensine o caminho, para que ela nos tome por inteiros, né? E nos leve sempre para Jesus. Ser escravo significa ter uma senhora,
uma senhora a quem nós obedecemos até as últimas consequências. E esse obedecer Maria, este imitar Maria, nos leva a Jesus, nos aproxima de Deus. Então que a Maria, a mulher vestida de sol, faça brilhar este sol que é Jesus nas nossas vidas. Que assim como Maria, nós também possamos um dia nos apresentar diante de Deus vestidos de sol, este sol da graça de Deus, este sol de todo o nosso esforço para sermos fiéis ao nosso Deus e fiéis ao Evangelho, o nosso esforço para fugir do pecado e junto com ela esmagarmos a cabeça da serpente infernal e cantarmos vitória. Junto com ela cantarmos vitória. Que o sim de Maria nos dê força para dizermos cada um de nós também o nosso sim para Deus. Faça-se, faça-se, faça-se. Há uns dias atrás nós refletimos sobre o Pai Nosso. Tem duas frases muito sérias do Pai Nosso. Seja, venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus só virá quando seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso fiat, né? O nosso fiat. Colocar-se de tal forma junto com Nossa Senhora para fazer a vontade de Deus, para que nós não tenhamos mais a nossa vontade, mas que a vontade de Deus possa agir em nós. Para que nós façamos as coisas do jeito que Deus faz, para que a vontade de Deus seja a nossa vontade, que a nossa vontade morra, que a nossa vontade morra, as nossas vontades morram e impere em nós a vontade de Deus. Aí seremos, como diz São Paulo, não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo encarnava nele a vontade de Deus. Que Maria seja para nós este exemplo, porque Maria também encarnava na sua vida, na sua pessoa, a vontade de Deus, o seu fiat, faça-se, o sim para Deus. Que a nossa oração, a nossa intercessão por esses irmãos e irmãs que fazem a sua consagração a Nossa Senhora, uma consagração toda especial, e que Nossa Senhora toma muito a sério, que Nossa Senhora leva muito a sério essa consagração, e de fato nos recebe como seus servos, como seus escravos, e a partir daí então ela passa a direcionar a nossa vida para a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é feita, a gente experimenta esse reino. Venha a nós o vosso reino. Então, meu irmão, minha irmã, peça para Deus. Peça que Nossa Senhora te ajude. Peça para Jesus a força necessária para fazer a vontade de Deus, né? Como Jesus, no Horto das Oliveiras, vendo tudo aquilo que ele deveria passar e sofrer, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha, não a minha vontade. Não posso me deixar vencer pelos meus medos, pelas minhas reservas. Não.
A tua vontade, ó Pai, é soberana. A tua vontade é soberana. Realiza a tua vontade. Não me deixa esmorecer, não me deixa fraquejar, não me deixa ter medo. Nada. A tua vontade é importante. Que ela seja feita, não a minha. Que o Senhor, na sua misericórdia, arranque de nós todo o medo de fazermos a vontade de Deus. Que nós nos coloquemos nas mãos de Maria, para que ela, como exemplo do sim, sem reservas, para que ela, como mãe que nos ama, que nos educa, que nos forma, que ela, como rainha de nossas vidas, nos ajude a encontrar Jesus, nos ajude a experimentar Jesus. E olhando para ela, encontremos a força necessária para dizer sim à vontade de Deus para nós. Não tenha medo não, pede para Deus mostrar a vontade dele para a tua vida, e o mais rápido que você puder, diga sim a essa vontade de Deus. Ele vai te dar todas as graças, e todos os meios e todas as coisas necessárias para fazer essa vontade de Deus. Não tenha medo não. Que Maria, mãe, mestra, rainha e senhora do Brasil, tome nas mãos a nossa pátria, cuide do nosso Brasil, que foi fundado como Terra de Santa Cruz. Esse foi o primeiro nome do Brasil, né? Terra de Santa Cruz. Esse é o batismo, o nome de batismo do Brasil. Passou a ser Brasil depois, sabemos pela história, não é? Porque havia muita madeira, chamado pau-brasil, porque era uma madeira vermelha, cor de brasa, muito vermelha, parecia uma brasa viva. Por isso passou a se chamar Brasil. Mas o nome de batismo da nossa terra é Terra de Santa Cruz. Não é Brasil, é Terra de Santa Cruz. Brasil é o apelido, não é o nome de batismo. Não é o nome que está na certidão de nascimento do Brasil, né? A primeira carta que Pero Vaz de Caminha escreve, descrevendo essa terra de Santa Cruz para o rei de Portugal. Ele denomina esta terra como Terra de Santa Cruz e não como Brasil. Brasil, né? Hoje se critica a maneira como os jesuítas trabalharam, mas isso é falta de conhecimento. Se a gente conhecer a fundo, nós vamos ver que o Brasil nasceu evangelizado. Evangelizado. Os jesuítas é que trouxeram, né, o primeiro anúncio do Evangelho para o Brasil. Então o Brasil começa aos pés do altar. O Brasil começa com uma primeira missa. Primeira missa do Brasil, a primeira missa celebrada em solo brasileiro, na terra de Santa Cruz, a primeira missa que consagra esta terra a Jesus. Portanto, o Brasil já foi consagrado para Jesus. O Brasil já foi consagrado a Nossa Senhora. Esta é a vocação do Brasil. Portanto, façam o que quiserem. O Brasil é a terra de Santa Cruz. Amém. Os que vão fazer sua consagração.